não vou me adaptar. Boa noite. Eu desativei aqui os comentários, tá, pessoal? Quem quiser mandar mensagens, por favor, mande aí pela interrogação. Eu ainda não sei se eu vou conseguir acompanhar todos esses comentários, mas eu vou tentar, tá? Estou aguardando a Genilce me chamar. Vou pedir ajuda para a minha mocinha aqui. Então, hoje a nossa live vai ser sobre adolescer, relação entre os pais e filhos, os desafios de uma etapa de transição. Sejam bem-vindos. Estou aguardando a Genilce entrar para a gente começar. Vou ativar os comentários aqui só para ver se a Genilce entra aqui. Vou explicando, pessoal, para vocês curtirem, colocando os coraçõezinhos para chamar mais pessoas para a nossa live. Deixa eu ver aqui. Convidar. Estou aceitando a Genilce, ela já entrou. Aí, deu. Aí, agora sim. Genilce, seja bem-vinda. Que bom, Cris. Que bom esse convite. A gente está aqui, vamos ver se a gente faz algo bem legal, não é? É isso aí. Então, como sua sugestão está aqui, ó, tocando a música do Arnaldo Antunes e Nando Reis. Não vou me adaptar. E eu vou pausar agora para a gente começar a nossa conversa. Tá joia. Né? E vou desativar os comentários, pessoal, para não ficar aqui no rosto da Genilce. Então, quem quiser fazer algum comentário, mandar alguma pergunta, é só mandar nessa caixinha da interrogação, tá? E eu vou tentar acompanhar aqui na medida do possível. Ok, pode. Pronto, agora eu toco, né? Senão eu vou ficar lendo jogando para você. Então, aqui a gente vai pedir para vocês darem os coraçõezinhos para ir convidando as pessoas. E apertar essa setinha aí embaixo também para enviar o convite dessa live, para que mais pessoas possam se beneficiar dessa conversa. Isso aí. Né? Isso e aí, Genilce, muito obrigada por ter aceito esse convite, dessa conversa gostosa que a gente vem tecendo aí, né? Já umas 2 semanas ou mais, né? Pensando nos nossos desafios enquanto mães, né? Isso. Mães, educadoras, psicoterapeutas também, não é? Para a gente entender essa fase aí do desenvolvimento humano, que é a adolescência. Exatamente, exatamente. E aí a nossa proposta seria isso, adolescer, e uma proposta dessa conversação pais e filhos, porque pai é a base, né? Pai e mãe são a base, né, Cris? Isso, são nossas raízes, né, Genilce? E o que seria da semente se não fossem as raízes? Como é que elas poderiam se fixar, poder crescer, se não tivesse como se fixar nessa terra, né? Então, a gente precisa dessa base bem fundamentada para poder dar uma boa árvore com bons frutos aí, né, Genilce? E aproveitando então, nossa conversa... Essa metáfora aí da árvore, também falando que o adolescente, como ele vai começar essa caminhada em direção à vida adulta, não é? O interessante é que quando essa semente também for solta dessa árvore, que ela não caia muito próximo ao pé da árvore, mas também nem tão distante, não é? Exatamente. Mas uma distância possível em que ela também possa crescer e florescer o suficiente para dar também novos frutos e preencher esse ambiente. Porque o adolescente precisa de sol.
Exatamente. Né? Antes da gente prosseguir, Genilce, vamos nos apresentar, porque quem está aqui né, me seguindo já há algum tempo sabe que eu sou Cristiane, psicóloga, né, mãe da Manuela e do Vicente, que são gêmeos e que estão hoje com 10 anos. E eu gostaria que você também se apresentasse, contasse um pouquinho de quem você é, da sua trajetória, para quem está chegando aqui te conhecer também. Então, né, meu nome é Genilce, também assim como a Cris tem a formação na sistêmica, né, Cris? Sou também especialista no atendimento de crianças e adolescentes na abordagem cognitivo-comportamental. Tenho aí também meu canal de YouTube, para quem quiser depois, né, se inscrever também, falando sobre a regulação emocional, sobre a importância de se conhecer as emoções, saber como que elas impactam na nossa vida, não é? Isso. Porque é aquela história, né? Sinto, logo existo. Não é isso? E a Genilce criou também, desenvolveu o termômetro das emoções, né, Genilce? Fala pra gente um pouquinho. Isso aí, né? O termômetro das emoções, só até ele aqui, ó. Onde eu faço esse trabalho para facilitar, né, Cris? É uma questão de uma psicoeducação mesmo, tá dando para ver. Sim. Aí a luz aqui também não está ajudando muito. Tá sim, aí tem as emoções básicas, né, Genilce? Aí aqui nós temos algumas das secundárias. Sim. Não é isso? Deixa eu pôr aqui, ó. E aqui depois quem se interessar, vai lá no canal da Genilce, que ela está explicando sobre as emoções, as funções, né? Como identificar, tá muito legal o trabalho da Genilce. Aproveitar também esse momento aqui para falar que na semana que vem, também na quarta-feira, às 18 horas, eu estarei aqui com uma outra amiga, que é a Arlete, onde nós vamos falar sobre a orientação profissional. Porque hoje nós vamos chegar lá um pouquinho, né, Cris? Sim. Entender a importância da orientação profissional para o adolescente. Nessa transição. E é muito importante também, né? É outra decisão que faz parte de um momento difícil dos adolescentes, que é definir uma profissão para o resto da sua vida, né, Genilce? Sim. Então, é algo que precisa ser realmente muito conversado, né? Entendido pelos pais, escutado aí quais são as demandas, né? Para poder orientar bem o adolescente. Acho que vai ser uma conversa muito legal. Eu também acho, mas vamos focar na nossa. Tá, deixa eu falar também, só um minutinho, que na próxima segunda eu também vou fazer uma live com a Joyce e nós vamos falar sobre memórias, sobre as nossas memórias, como que elas interferem e acrescentam aí na nossa identidade, né? Vai ser uma conversa muito legal, nós estamos preparando com muito carinho também. Que ótimo. Então vamos trabalhar, né, Genilce? Porque o papo é bom e a gente vai estendendo. Então, a primeira coisa, quando a gente pensou nessa live, né, Genilce, a gente sempre pensa num fio condutor. Por onde que a gente quer passar quando a gente vai apresentar um tema, né? E a gente ficou pensando aqui, resolvemos passar e nos perguntar assim, qual é o objetivo, enquanto pais, ao educar os nossos filhos? E a outra coisa é, o que é para a gente uma relação respeitosa? Então, quem quiser ir compartilhando, é só colocar aí na interrogação e mandando as nossas perguntas. Se eu não conseguir responder hoje, manda lá no feed depois, que eu e a Genilce vamos responder com a maior boa vontade, tá? Eu vou tentar acompanhar, eu ainda estou nesse processo de adaptação, já melhorei, hoje eu entrei sozinha, né? Mas é um passo de cada vez, né? E quando a gente se dispõe a aprender... E uma coisa que nós esquecemos também de falar, né, Cris, é que nós somos mãe, né? Sim, não esqueci não, nós somos mães. Um tiquinho. Hoje eles voltaram de férias. Pode fechar, meu bem. Então, hoje os meus meninos voltaram de férias e tiveram aula. E eu fiquei extremamente emocionada com a pergunta da professora. A professora hoje perguntou para eles à tarde o que eles fizeram de bom nas férias e o que eles mais sentiram falta nas férias, porque essas foram férias diferentes, né, nesse período aí de pandemia. E foi muito interessante ouvir, eu realmente fiquei muito emocionada quando eu comecei a ouvir, porque a professora ainda pediu para que eles fizessem um desenho representando
o que que eles gostariam de ter vivido nas férias e que eles não viveram. E eles todos, a grande maioria da sala hoje colocou que era a falta da presença física e que todos estão com saudade da aula presencial, né? E todos disseram que as férias foram boas, que eles ficaram mais com os pais e que isso foi muito valioso. Eu achei isso interessante também, né? São crianças aí de 10, 11 anos e valorizando essa relação familiar, né? Que eu achei muito legal. E ao mesmo tempo, como que esse convívio social ele faz falta. E nesse período da adolescência a gente vai perceber que mais ainda, né, Genilce? Se tem uma fase que está sofrendo com essa questão da pandemia, sem dúvida nenhuma, uma fase do ciclo vital é a adolescência. Né? E você aí tem uma experiência com um que já tem namorada, né? Conta pra gente. Eu tenho um de 20, né? E a de 9, não é? Então, são duas, e eu ainda brinco, do mesmo casamento, viu, gente? O mesmo marido. Ai, que bom, né? Longa, mas Deus quis assim, né? Então, assim, e o que eu tô percebendo é que a menina, ela tá com a de 9, ela tá conseguindo, a Cecília, né? Ela está conseguindo, por mais que ela tenha saudade dos primos e tudo, ela se abastece conversando com eles, por videochamadas. Ela consegue, ela está ainda na fase que ela ainda curte a casa, né? E o meu filho hoje acabou de falar para mim, falou, mãe, que tempo da minha vida parado. Falei, meu filho, mas olha quanta coisa que você está fazendo, né? Porque ele está no primeiro período da faculdade. Ele faz o quê, Genil? Ele está fazendo medicina, lá nas ciências médicas. Então, assim, pelo menos teve aula online esse tempo todo que o ocupou. E aí veio as negociações, né? Então, a negociação que eu olhei e falei, gente, esse menino vai dar conta de ficar longe da namorada. O que eu vou fazer? E aí, o que eu fiz, né? Eu falei assim, olha, vamos fazer um combinado? 15 dias ela lá, 15 dias você aqui. Isso. Vendo que está todo mundo bem, aí nós vamos fazer um outro combinado. Você vai lá para casa, já conversa, né? Conversa com seus sogros lá, né? Vai para casa dos pais dela e passa lá o fim de semana. Depois você vem para não ter problema em trânsito da hora e evitar mesmo, né? E assim a gente tem feito, e eu acho que é assim que ele tem conseguido superar aí esse período de isolamento social. E assim, muito contato também com os amigos, mas realmente para o adolescente não é fácil, e nem para o jovem adulto, porque é uma fase que eles precisam estar muito em relação, não é? Com certeza. É aquela fase que para eles, eu falo assim, entrou na adolescência, a convivência com pares, ela se torna mais, eu não vou falar necessária, essencial, né? Essencial do que a familiar. Por isso que a gente tem que plantar as bases bem plantadas, desenvolver uma boa relação antes da adolescência chegar, porque na hora que a adolescência chega, as coisas por si só, elas começam a modificar, não é? E aí, né, Cris, quando é que se entra na adolescência e quando é que se sai dela? Pois é, né? Tem gente que nem sai, né, Genilce? Hoje eu coloquei aí no Stories um poeminha do Paulo Leminski, que depois vocês deem uma olhada, eu não vou lembrar ele de cor, mas ele falando disso, né? Que a gente precisa também carregar um pouco dessa adolescência para a vida, porque ela é uma fase de muitas descobertas, muitas aventuras, né? E como é que a gente lida com isso ao longo da vida? Quando eu adoro atender adolescentes, né? Assim, eu acho um privilégio e eu acho uma pena muito grande, a gente estava conversando sobre isso, o quanto que os pais ficam presos no conceito de aborrecência e acabam não vendo essa beleza maravilhosa desses filhos. Então, quando eu estou atendendo e que eles trazem pérolas para mim e que a gente vai conversando, e eu tive uma adolescência, que é claro, como todos os adolescentes passam por muitos conflitos, que nós vamos falar daqui a pouco, eu tive o privilégio de ter muitas amigas que foram pontos de saúde na minha vida, né? E que são minhas amigas até hoje, que a gente conversa e o tempo passa, às vezes a gente desencontra, mas quando a gente encontra, os vínculos estão ali e que foram fundamentais para a minha saúde emocional no período da adolescência. E né? esse aí
É um dos desafios, né, Cris? Também o adolescente saber escolher bons amigos. E onde que ele vai aprender a escolher bons amigos? Sim, e quais são as referências que a gente passa, né, em Pois é, termos mas de ele vai aprender valores? antes, né, Cris? É antes Sim, de entrar para a adolescência, sim, com certeza. A não é? relação, ela começa já no imaginário, né, Genice? Quando Exatamente. um bebê vai chegar, a gente já começa a planejar ele aqui no imaginário, né? E a gente Isso. sonha muito com o filho. E depois, quando a gente começa a lidar com esse filho no real, a gente tem ali um princípio de Uhum. prazer e um princípio de realidade, né? Aham. Tanto para a criança que está em formação quanto para a gente, Aham. que na realidade traz muitos desafios, não é bem aquilo tudo que a gente sonhava, né? Porque Imaginava. nasce com E temperamento, já tem um jeitinho de ser, não é? E nem isso, então sempre, tem nós. muitas vezes, pode entrar em choque com os pais, por isso que os pais têm de ter sabedoria, e por isso que a natureza nos colocou, né? Porque precisa de uma geração anterior para se criar aquela que vem. Porque a nossa Isso, espécie, ela é muito complexa. E a nossa muito. espécie, ela não tem instinto, porque se ela tivesse, o instinto dela é fixar o olhar quando nasce, né? E conquistar aquele que vai cuidar de mim, porque ela nasce totalmente indefesa. Se você for Sim, pensar nas girafas lá na África, elas têm 15 minutos pós-parto para já levantar e sair correndo, porque senão elas vão virar comida de leão, não é? E aqui, sim, quanto tempo que leva para a gente dar um filho pronto para o mundo? pois é. Anos, anos, não é? Então, assim, se a gente tivesse também um instinto como era antes, provavelmente nós não teríamos a criatividade do criar, porque em cada geração nós vamos aprender, não é? Cada geração que vem, ela vai trazendo coisas novas e ela vai nos atualizando no tempo. Por Uhum. É isso que é como muito importante essa convivência. Netos, pais e avós. Netos e avós, você vê que dá uma alegria na vida dos dois. dos dois. Eu estou vivendo essa fase de Sim, isolamento que eu falei assim, graças a Deus, Deus colocou dois netinhos na vida dos meus pais. Não é? Porque, assim, sim, se não fossem eles, meus pais estariam lá sem ter o que fazer, porque eles, né, estão dentro de casa. Então, são os meninos que sim, estão trazendo vida e alegria para a vida deles. Não é? E, sim. ele pra, e eles para a vida dos meninos também, a partir do momento que eles estão ajudando aí nessa educação inicial, nesse cuidado inicial. Não é? Sim, e esse encontro de gerações, né, Genilce, Uhum, tem muita gente que acredita que não é possível, que é difícil e tudo mais. uhum, E na segunda-feira a gente estava no encontro, né, de terapeutas, todos com abordagem diferentes, semelhantes, uhum, mas diferentes, estudando diferentes. um livro que se chama Diferenças Reconciliáveis, e a gente conversando sobre um tema, isso aí, sobre um tema com pontos de vista bem distintos e diferentes, e vendo que é possível fazer uma conversa comum quando se tem Uhum, interesse que isso aconteça, né? E aí, quando a uhum. gente fala de encontro de gerações, ele vai ser um encontro inquietante. Mas é esse encontro inquietante também que vai possibilitar um desenvolvimento da humanidade. É como a Sim, tecnologia, né? A cada sim, ano sai uma tecnologia mais avançada, que para a gente vai ficando mais difícil para administrar, mas para os aham. meninos de hoje, assim, eles tiram de letra, né? Então, conta Então, aí, Cris, quem que te ensinou a entrar aí uai, é para Manu, fazer gente. live? Vocês estão acompanhando a live aqui, e se não fosse Manu, como que seria, Também né? são eles que vieram atualizando a gente. E é com muito gosto, né, que a gente pode hoje também estabelecer uma relação de cumplicidade, parceria Sim, e sair daquele lugar sim. autoritário onde a gente tinha aquela obrigação de passar o conceito para o menino, ele só tinha o dever de obedecer. Eu fico pensando que pobreza de relação, né? Que E pobreza de ainda relação. assim, e ainda assim a gente chegou até aqui, olha só, Chegamos até aqui. né? E a cada nova geração, um pouquinho que a gente vai fazendo diferente, né? A gente vai ajudando a civilização num processo evolutivo.
Sim, né? porque Então é assim, muito importante a gente entender essas aham, trocas. a gente entende que um filho, quando nasce, ele está ali levando a história da nossa família à frente, né? Ele vai levar essa herança, Isso, não é? Independente se é um isso, filho que nasce da nossa barriga ou se é um filho do coração, um filho adotivo. Porque esse que vem sim. também para a família, ele vai promover todas as mesmas mudanças que um filho biológico faria, não é? Uhum, uhum, Então, assim, ele vai levar a história, porque essa história não vem na cabeça dele, essa história ela é passada, ela é transgeracional. E a partir do momento em que entra essa criança nessa família, ela também vai trabalhar com esse legado, não é? E aí, sim, Cris, você me deu um presente que a gente conversando ontem, você falou sobre a família adotar o adolescente. sim. E aí eu fui procurar no Aurélio o que que era adotar. E Ah, aí eu vou ler então para conta pra você. gente. Olha só, optar ou decidir-se por, escolher, aceitar, acolher, pôr em prática. É lindo isso, né? É lindo isso. E o mais interessante, Genils, que eu penso nessa questão da adoção, é que a gente não adota só o filho que não é da barriga. Isso. É super importante a gente adotar os nossos filhos, Uhum, né? uhum, Independente de como ele chegou para gente. A criança, ela uhum. chega. A Zélia Nascimento tem uma expressão que eu adoro, eu repito isso várias vezes, porque eu adoro, é quando Ah, ela fala que a gente nasce no meio da confusão. ah, Né? As histórias já aham, estão acontecendo, os aham, valores da família já estão estabelecidos, a gente cai ali no meio da confusão. E uhum, esses dias, ainda assistindo uma live do Tarso, lá do Imensa Vida, eles estavam ah, falando sobre os medos e como que os medos são passados, por exemplo, da mãe para os filhos, porque a aham, mãe que é mais protetora e quer conter aham. aqueles filhos, né? E E como o é que a medo é gente vai vendo? cultural, né? O medo é cultural. A gente nasce com todo o potencial do medo, mas o medo é uma emoção aprendida. Você vê que Sim, uma criança com 2 anos de idade, ela não tem noção, ela atravessa uma rua numa boa, porque ela não tem sim, ideia desse medo como fator de proteção da vida. Mas esse medo em excesso que você está falando, ou esse medo isso, aprendido que também nos protege, não é? Porque ele vai nos dar o quê? Ele vai nos dar ferramentas, ferramentas de como lidar com as situações na vida, no mundo. Não é? As sim. estratégias, porque isso também são passadas estratégias, não é? Sim, e as estratégias são necessárias para a gente ter uma forma de enfrentamento dos desafios, né? O Isso. problema é quando a gente só usa aquela estratégia para todas as situações. Se a única Aham. estratégia que eu tenho é martelo, tem um ditado que fala assim, né? Se a única estratégia que eu tenho é martelo, tudo que eu ver eu vou achar que é prego e vou sair Também, martelando, né? E exatamente. aí não é bem assim. Para cada situação a Pois gente é. precisa desenvolver uma estratégia nova, né? E avaliar as circunstâncias. Isso. Então, quando um filho chega, ele não vai atender às nossas expectativas do jeitinho que a gente imaginava, mas ele Não. vem com essa intenção de trazer evolução familiar. Então, quando a Aham. gente está diante da criança, a primeira coisa lá na infância faz parte da formação, como você estava dizendo, né, Genilce? A gente orientar, a gente nomear as emoções, a gente oferecer recursos, né? E através muito da conversa, do diálogo, para a gente criar uma pessoa que seja Uhum. criativa, que seja questionadora, que tenha autonomia. Que E contribua aí eu para o queria mundo, que que faça contribua para o parte mundo. desse tecido social, porque a gente Sim, acha que o filho é só para levar a história familiar, mas não é. Ele tem algo muito maior ali para ele. E esse algo muito maior é que um dia ele vai participar desse tecido social. Porque nós somos seres sociais, nós somos seres relacionais. Um dos traços de adoecimento mental é o isolamento, uhum, sim. não E é? quando um adolescente que tem toda essa demanda que a gente estava falando no início,
né? De socializar, de namorar, de ficar com os amigos, de fazer parte de um grupo, que tudo isso indica que eles estão com uma adolescência saudável. Quando o adolescente não está nessa vivência, a gente pode começar a avaliar. O que tem de errado com esse rapaz, com essa moça, que eles não estão nessa fase, né? Dando trabalho pra gente, né, Genilson? Com alegria, né? Trazendo os amigos para dentro de casa também, porque eu falo que os pais sábios, eles acolhem os amigos. E eles se tornam, de alguma forma, pais dos amigos. Mas tem famílias que têm uma dificuldade com essa socialização, que a gente fala que tem uma rede de apoio pobre, empobrecida. E nessa rede de apoio empobrecida não vai haver troca. E aí, como também que você vai preparar o seu filho para saber escolher os bons amigos? Se você não conhece também os amigos dele, que também não vai ser você sentar e falar, aquele amigo, gostei do jeito dele, não é por aí. A gente sonda, né? Como é que é esse amigo? Ele é gente boa com você e tal. E a gente vai vendo como que o amigo investe, como que ele faz crescer aquela relação. A gente vai observando isso no dia a dia, né? Como que aquele amigo faz diferença na vida do nosso filho. Eu sou muito grata a muitos amigos do meu filho. Muito grata. Né? Também sou muito grata a muitos amigos da minha filha. É muito lindo quando um amigo dela liga para ela e fala assim que está com saudade. Ou quando ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu quero parar de usar brinco. Aí eu falei, mas por que, minha filha? Ela falou assim, porque o Isaac, quando ele me abraça, dói. Aí eu, não, minha filha, toca o brinco. Botei um brinco de água. Mamãe, agora tá ótimo. Tá ótimo. Pode me abraçar que não dói mais. Não dói mais, isso mesmo. Ô, Genilson, eu gostei muito quando você contou aquela história de quem busca na festa, né? Quem ensina isso é Samitiba. Ele fala que os pais têm de fazer uma rede de apoio. E foi muito legal que eu vi uma vez na escola do meu filho, uma mãe falando que eles foram fundamentais no final da escolarização, ali no segundo e terceiro ano do ensino médio. Né? Por quê? Porque eles faziam uma rede e eles iam avisando, gente, essa semana tem prova. Aí é a época das resenhas, né? Você ainda vai passar por isso, né, Cris? Você ainda não chegou na época. Não, eu já passei uma vez. Eu passei na minha adolescência. Agora eu vou atualizar. E aí, eles falando assim, gente, tem prova essa semana. Aí os pais, não, então essa semana não, vai ter resenha. E aí os pais se organizavam entre eles. E o Isamitiba, ele fala que dessa rede tem que ser bem escolhido, não é o pai que leva, mas é o pai que busca. Porque o pai que busca, ele vai ter que ter a sabedoria, a perspicácia de, ao mesmo tempo que dirige, escutar o que se passa lá atrás. Perceber através do olfato. Observar como eles estão. Sabe? Ser pais de sentidos aguçados. Tá? E aí ele dá uma dica. Ele falou que sempre que ele pegava os meninos nas festas, ele gostava de parar para comer um churrasquinho. E eram os meninos e os amigos. E ele deixava os amigos ali, porque a festa continuava, e ele sentava próximo, como quem não quer nada e só tinha ouvidos. E aí ele sabia de tudo. Quem ficou com quem tomou pileque, né? Qual amigo que está numa situação de risco, para ele poder também avisar os pais e ajudar. Porque nós sabemos que tem fatores de risco na adolescência. Isso é fato, porque eles estão indo para o mundo. E o adolescente, Cris, tem um autor, que é o David Elking, eu até dei anotado aqui, porque eu não ia falar de cabeça também. Ele percebeu, ele descreveu alguns comportamentos que ele verificou na adolescência, que são comportamentos imaturos que acontecem porque o adolescente, quando ele entra na adolescência, ele vem com aquela jorrada de hormônios. E olha que coisa interessante, a mesma quantidade de hormônio que o cérebro dele começa a ser bombardeado por volta ali entre os 10, 12 anos, que é a entrada da adolescência, porque a Organização Mundial de Saúde, né? E a literatura hoje define a adolescência dos 10 aos 24. Hoje eu estava até verificando isso.
é do 10 aos 19 a adolescência completa, e dos 19 aos 24 o jovem adulto, que ainda a gente considera como adolescente, pois né? Eu prefiro trabalhar como jovem adulto que dar uma promoção. A gente precisa evoluir, né? Isso. Mas aí ele fala o seguinte, que na vida adulta vai ser a mesma quantidade de hormônio que vai estar atuando nesse cérebro. Então, só que esse cérebro ainda não está maduro, né? Aos 10 anos, ele não está pronto como aos 24. Não, então, assim, a gente precisa entender. A gente precisa entender que é um processo evolutivo de amadurecimento. Então, enquanto pais, não adianta querer cobrar que o menino já tenha essa responsabilidade e de responder. Falhou a palavra aqui agora. Aos nossos... Que seja responsivo. Que seja responsivo, isso, obrigada. Que ele seja responsivo às nossas solicitações, aos acontecimentos da vida, que ele tenha respostas para as dificuldades. É uma fase que precisa muita orientação, porque esse córtex ainda não está formado. Não está pronto. Né? Então, o que acontece? É justamente nele que tem o processo de fazer freio. Sim, tá? De avaliar, né, Exatamente, a circunstância. De prudência. E tem uma autora que eu adoro, que é a Frances Jensen, essa aqui, ó, desse livro, que eu adoro ele, né? O Cérebro Adolescente, ele é ótimo. E ela vai falar o seguinte, que o adolescente, você tem que contar as coisas para eles, não é dando lição de moral, mas é contando fatos reais. E não é dizendo para ele, né, vai acontecer com você, que eu falo que os pais têm o bem dizer e o mal dizer. Então, que a gente bendiga. Sim. Né? Porque Deus que me livre, pai, que fica maldizendo, né? Você vai a palavra, na adolescência. A palavra tem poder, né, Genilce? E se torna uma profecia autorrealizável. Exatamente. Né? Exatamente. Não é? Então, se a gente falar mal de um filho, né, Genilce, e a gente começar... eu já expliquei isso em alguma live, agora nem vai saber mais aonde. A pessoa vai se identificando. Vai se identificando, vai colando esses rótulos dentro de si, e depois fica muito difícil descolar e construir essa identidade. Então, essa relação com os amigos vem também para eles testarem isso que eles acreditaram e construíram sobre eles mesmos, né? Isso, porque aí tem a formação do autoconceito. E o meu autoconceito, que é o conceito de mim mesmo, ele é formado através do olhar do outro. Eu falo que um bebê nasce biologicamente no parto, né? Mas psicologicamente ele nasce através do olhar do outro. É o outro que vai conferir sentido à existência dele. Não é? Então, se eu tenho um olhar bom, eu vou entender que eu faço sentido na vida daquela pessoa. E que, independente do que eu faça, ela me ama. Ela pode até ficar brava comigo, mas ela não vai me abandonar. Porque a maior dor humana é o abandono. Sim, esse é o maior desespero humano, é ser abandonado. Por quê? Porque nós nascemos vulneráveis. E isso já vem dentro da gente, que a gente tem que ter proteção, porque senão nós estaremos fritos. Entendeu? Então, isso está dentro da gente. Não é? E até os 7 anos, mais ou menos, a gente é só sobrevivência, a gente depende do outro para sobreviver, né? Então, a gente vai se programando e entendendo aquele meio ali, o que eu preciso fazer para poder sobreviver, porque se esse meu pai e essa minha mãe não estiverem aqui por mim, como é que eu vou dar conta de mim? Né? Então, é no processo que a gente vai conseguindo romper com isso, ganhando confiança e segurança. E aí é importante os pais ajudarem esses filhos, motivando eles para a vida. Né? E não castrando, plantando sonhos. Porque eu falo que o sonho, ele é a primeira semente da escolha profissional lá na frente. Porque quando eu penso, o que eu vou ser? O que eu quero ter? Onde eu quero chegar? Não é? E é muito interessante que você também trabalha com isso, que a gente faz o genograma profissional, em que o adolescente vai escrever ali a profissão de todos os seus familiares, como um primeiro passo para ele ver o que ele está tendo, né? O que ele tem de referência. De referência
Não Sim, quer de dizer que ele valor. vai seguir o de um deles, mas o que que ele tem de referência, quem é que ele admira, qual é a profissão das pessoas que ele admira, entendeu? O que que Uhum, ele busca, quando ele fala o que ele busca, com quem você aprendeu isso? Porque eles não uhum, aprendem só com pai e mãe também, eles aprendem com todos aqueles que estão ao redor, né? Um filho, ele é uma esponja, né? Ele é uma antena isso. parabólica que capta tudo. Então, ele Uhum, está captando. E o que a gente tem que estar atento é se ele está captando bons sinais. Porque ele isso. também pode captar sinais deturpados, não é? Isso. Olha, eu só vou Então, falar mais uma coisinha aqui, gente. não. Quem quiser fazer pergunta, coloca na interrogação, porque eu desativei os comentários para não ficar aí no rosto da Genilce. Eu estou verificando aqui de vez em quando, e aí vocês podem mandar as perguntas, E tá? aí, É, voltando aqui ao David Elkin, o que, que ele vai falar então? Ele que são verificados comportamentos imaturos no adolescente. Então, tendência a discutir, uhum, indecisão, sim, encontrar defeitos nas figuras de autoridade. E por que ele tem que procurar sim. defeito na figura de autoridade, Cris? Para Para poder construir, validar quem ele é, para exatamente, construir a sua construir própria a identidade, própria identidade, não é? Por que, né? que ele está indeciso? Ele fica indeciso porque ele tem uma outra característica que ele chama de público imaginário ou autoconsciência. O que, que é isso? A Uhum, sensação de estar sendo observado o tempo todo. Por isso que o uhum. E por adolescente isso que fica eles ficam fragilizado. Por isso que para ele é muito importante como o meio o observa, como ele se sente avalia. sentido pelo meio, não é? E o Uhum, outro é a uhum. fábula pessoal, que é uma condição do adolescente de achar que nada vai acontecer com ele. Aconteceu com o do lado, mas com ele não acontece. Aham. Então, Entendeu? mais um motivo para reforçar as conversas, o Exatamente. diálogo, entender o que eles têm de valor, como é que eles estão se experimentando. Ontem eu estava atendendo uma adolescente, eu falei com ela, eu posso contar, te dar de exemplo? Aí eu falei, eu Ah, conto o milagre, mas não conto o santo. E ela falou que podia, então eu vou contar isso dela. Ela falou assim, Cristiane, o negócio é que eu gosto de aprender as coisas fazendo. E muito dessa, que eu falo que é gostoso atender adolescente por isso, porque o que ela falou nesse sentido, ela queria fazer, por exemplo, construir uma casinha específica lá junto com o pai, especificamente. E nem sempre esses pais estão disponíveis para isso, aham, né? Ela quer pôr a mão na massa, ela quer fazer, mas ela quer fazer junto. E olha que aham. interessante, é uma adolescente de seus 16, 17 anos, querendo a participação dos pais, e nem sempre os pais estão atentos para poder Atento. ouvir essa Exatamente. necessidade, né? Exatamente. E é uma Então, menina, assim, que vai ter um futuro brilhante, né? Porque o que que ela está falando? Eu quero viver a minha vida. Porque viver é prática. sim, e ela é muito curiosa, ela vai longe mesmo, Então, quem né? não erra, como dizia Humberto Maturana, né? Você negar os próprios erros é você negar parte de você, é você negar como você se fez, porque são eles que vão te dando base para seguir em frente, Exatamente. não é? Genilce, eu queria que a gente voltasse na questão dos lutos, porque nós estamos aí com 20 minutos de live. E eu acho Ótimo, que isso são informações muito importantes, né? Tanto para os ótimo. adolescentes se identificarem, porque que essa fase é tão conflitiva, quanto para os pais entenderem também as dificuldades dessa etapa, né? Entenderem Isso, quando passaram e entenderem isso. também os filhos quando E estiverem aí nela, né? é interessante assim, a gente fazer aquela perguntinha, né? Primeiro uma colocação. Nos tornamos pais quando um filho nasce, quando nós temos Isso, um filho, não é? Nós sim, também, enquanto pais, adolescemos quando o nosso filho adolesce. isso. Pelo menos o primeiro filho, não é? E aí, quando Sim, chega com nessa certeza. fase que você falou dos lutos, eu quero te fazer uma pergunta, Cris. É luto para quem? É Pergunta. luto do adolescente ou os lutos do pai? Ai, Genilce, é luto para todo mundo, né? Não é? Porque assim, Conta aí você. para os adolescentes, eles estão perdendo ali o corpo infantil, né?
Então, assim, tem todas as modificações hormonais que a Genilce trouxe lá no início da live e que vão fazer as características, né, do gênero. Então, a criança ela vai ter que abrir mão de uma assexualidade, né? Ela não tem um compromisso de definir para que lado que ela vai, né? Mas quando os caracteres começam a surgir, o social começa a trazer essa cobrança, né? De parceria, de namoro, para que lado que vai, como é que é isso, né? A família começa a ficar tensa, como é que eu vou falar de sexo com meu filho, como é que nós vamos introduzir esse tema. Para as meninas ainda tem uma preocupação dos pais, se ela vai ser santa ou se vai ser puta, como é que fica isso, como é que tem um preparo para a entrada da sexualidade na vida da menina, que é ainda é diferente da entrada do menino, como é que a família às vezes estimula os meninos nessa entrada da sexualidade, como que estimulam as meninas, a partir daí de conceitos de feminino e masculino, né, Genilce, que trazem dessa longa árvore genealógica. Daqui, né, Cris? Que não é na adolescência ou por influência de amigos que a orientação sexual vai se fazer. O menino Não já mesmo. nasce com ela. Todas as nossas teorias mostram isso cada vez mais. E quando você vai conversar com todas as pessoas, né, dentro da diversidade sexual, você já percebe que era desde lá. Não é? Eu atendi uma época um menininho de 3 anos de idade que ele pedia, né, assim, quando eles iam fazer os treinos de festa junina, de 3 anos, tinha 4 para 5. Ele pedia que ele queria ser a noiva. Ele pegava a blusinha, amarrava na cabeça para fazer que era o cabelo, sabe? Então, assim, como que você vai falar que esse menino sofreu interferência? Não foi. Né? É algo que aí, enfim, a biologia vai explicar e sair da pano para a manga para uma outra live. Mas eu só queria voltar nesses lutos para a gente pontuar os lutos dos adolescentes. Que além desse então vamos lá. aí, que aí a gente fala lutos do adolescente, lutos dos pais, e vamos ver como é que a gente consegue lidar com esse tema. E aí, então, a gente brincou um pouquinho com palavras, né, Cris? Tornar-se pai de adolescente é. Aí eu coloquei assim, amar um filho adolescente é lidar com os lutos que eles viverão, né, do corpo infantil, visão... Genilce travou aí. Não sei se foi você, se fui eu. Pessoal, vocês estão... Desculpa. Ligaram. Foi você? Ok, então voltamos. Lidar com suas dores por desapontamento, por perda de seus ídolos. Lidar com suas paixões não correspondidas. Lidar com sua preparação para a escolha profissional. Lidar com estratégias que criam para se sentirem aceitos socialmente. E aí vem aquelas questões, né? Piercing, tatuagem, mudança no corte do cabelo, e os pais ficam loucos, como é que nós vamos lidar com isso? Não é? Lidar com as descobertas sexuais, lidar com a sexualidade, lidar com essa identidade, a autoaceitação. Quem sou eu? Como eu faço para aceitarem quem eu sou? Não é? Lidar também com os riscos aos quais eles estão sujeitos, de drogas, álcool, exposições nas redes sociais, que hoje está acontecendo muito isso, né? Gravidez precoce. Ter essa autonomia também para conseguir dizer não para o grupo de pares, para falar isso eu não quero, disso eu não vou participar, eu não sou a favor, mesmo correndo o risco de perder essa amizade. Aí, para esse tema específico, tem esse livrinho que é ótimo, Assertividade na Adolescência, expressando o desagrado e recusando pedidos. Então, para trabalhar a questão da assertividade dos adolescentes, para poder manifestar o que gostam, o que não concordam. Né? E assim, então, esses são as várias questões que eles vão vivenciando e que vão nos afetando. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né, Cris? A gente não atende criança ou adolescente
sem trazer os pais para o setting terapêutico também. Porque nós Sim. também temos que ajudar essa família a passar por esse processo, dando essa força, essa base, não é? É uma relação recíproca, né? Então, se o meu filho está passando por mudanças, não tem como isso não me afetar, não interferir em quem eu sou. E vice-versa. Não tem como eu ter um filho e não, né, afetá-lo na forma como ele é, dependendo dos meus valores e cultura. Então, a gente precisa entender que nós somos seres que somos interdependentes. Sim. Né? Como que eu proponho o meu filho fazer um tratamento e não faço parte desse sistema? Não vou sofrer influências dessas mudanças? Eu não quero mudanças no comportamento desse menino? E como é que eu fico sabendo sobre isso que acontece? Isso. Né? Não, pode falar. Então, enquanto os filhos eles estão passando por uma mudança, gente, e a gente tem que parar e pensar mesmo nessas mudanças físicas, simplesmente, o quanto de mudança e demanda de atenção e cuidado dos pais em relação a isso, né? Quanto eu lembro dói de uma... As críticas, né, Cris? As críticas, o quanto que elas doem. Sim, e se a criança não, né, o adolescente não está ali, de certa forma, uniformizado com esse grupo, ele começa a sofrer exclusão, críticas, bullying, que vai afetando muito a estima dele por ele mesmo. Sim. Né? Então a gente precisa também estar atento a essas dores dessas mudanças corporais. Às vezes os hormônios estão um pouco atrasados aí no desenvolvimento de caracteres e uma adolescente está se sentindo excluída porque ela ainda não tem os seios desenvolvidos, né? Ou o menino está passando pelaquela fase de transição da voz e os colegas começam a fazer piadinhas em relação a isso, né? Como que um pai ensina para o filho fazer a barba e a cuidar dele, ter esse autocuidado, porque isso também é função paterna, sim, né? Coisas de menino, é o pai que vai ter que ensinar, sim, né? Ele vai falar de uma linguagem que tem a ver com ele. Na nossa mão, né, Cris? Porque o maior medo deles é que a gente os abandone. Sim. Né? Só que chega uma hora que se a gente não tiver uma flexibilidade, a relação rompe. E aí não vale a pena a relação romper. Não é? Sim. Então, a gente está atento aos cuidados necessários com o nosso filho e filha, né? Para essa adaptação social, eles estão despedindo dessa fase infantil. Então, tem coisas que eles vão demandar da gente como se fosse um bebê. Eu acho muito interessante, assim, as meninas que ainda carregam os bichinhos, os bonecos, aquela mochila, que é bem assim, a gente vê bem essa transição, essa adaptação entre as fases, né? Da infância e da fase adulta. Eu não estou lá nem aqui ainda, mas os pais me demandam que eu seja adulto para muitas coisas e querem que eu seja infantil para outras, que eu não possa ainda ter determinados pensamentos e respostas que os pais entendem como uma falta de respeito, né? E a gente precisa entender que nessa fase esses hormônios também vão trazer alterações de humor. Então, nós mulheres que passamos pelo período TPM, a gente sabe a influência dos hormônios no corpo da gente. Por que a gente não vai ter compaixão para poder entender também essa variação hormonal e essa bagunça que faz no humor, né, de todos nós? E outra coisa sobre isso, Cris, muito importante, eu sou do interior. E no interior tem umas brincadeiras que depois que eu fui, eu não sei se é só lá no interior, né? Mas depois que eu fui observando, brincadeiras do tipo assim, puxa a calça do menino, né? Aí a menina tá com o peitinho crescendo, pega na menina, né? Então, assim, isso são comportamentos abusivos. Sim. E pais que têm a tendência de fazer isso, de não respeitar o corpo do filho, vai criando no filho uma ideia de que o outro, o estranho, pode fazer essa invasão. Né? Então, o estranho pode baixar, pode levantar a saia, pode pegar no peito. Não é? E a gente tem que ter respeito com esse corpo que está em formação, respeito com essa mente, não é? Que está criando esse autoconceito e está internalizando valores,
sabe? E é o que a gente planta em casa que ele vai levar lá para fora também, nessas relações, não é? Tem uma outra coisa que é interessante, né, que eu já observei vários atendimentos, que acontece muito, por exemplo, os homens que são pais de meninas, né? Às vezes tem uma relação afetiva muito próxima na infância, carrega, brinca e tudo mais. Quando a menina já está com os caracteres mais desenvolvidos, ele começa a ver nessa menina uma mulher. E aí, como uma forma de respeito, ele a afasta, né, para que não tenha muita estimulação ali, e essa filha começa a se sentir abandonada e rejeitada por esse pai, né? Isso é muito comum na adolescência. É porque a gente não tem mão para segurar, né, Cris? Sim. Não tem braço para dar, não tem colo para dar, né? O que tem de sexualizado nisso? Nada. E uma das maiores queixas dos pais e dos adolescentes é justamente esse distanciamento físico. E a hora que eles mais precisam, porque o adolescente precisa do colo da mãe, para ele chorar o amor que se foi, para ele colocar as suas inseguranças, porque a mãe é que vai entender o lado da menina. Sim. Não é? Então, assim, ele precisa ainda desse colo. E da mesma forma, o pai precisa a filha precisa do pai, para o pai virar para ela e falar assim, minha filha, esse cara não te merece. Não é assim que se trata uma mulher. Não é? Então, isso é muito importante. Ô, Cris, olha só. Nós estamos somente com 7 minutos, eu acho. Isso. Eu queria que você lesse aquela carta. Tá, vou ler a carta. Sim. E eu queria só ler um pedacinho que eu trouxe aqui. Eu vou falar, não vou ler, que é uma música que chama Barcelona 16. Essa música é da Paula Toller. E ela que é ótima. Que me impactou muito. Porque foi uma fase em que o meu filho, eu escutei ela, eu estava levando ele para fazer um primeiro intercâmbio dele. E eu acho que a Paula estava vendo mais ou menos a mesma coisa. Então, ela fala assim, eu não sabia que existia esse outro parto de partir e me deixar na beira do cais. Filho sempre meu, não mais. Eu não sabia que teria que ter você pela segunda vez. Solta da minha mão, leva o seu violão, dentro do mochilão, leva também o meu coração. Ah, eu até emociono. Não é? Eu não sabia que existia esse outro parto de partir e me deixar na beira do cais. Filho sempre meu, não mais. Eu sabia que teria que ter você pela segunda vez. Não é? E aí ela fala, né, de entregar para o mundo. Então, ela fala lá, dar ao mundo e a tudo que há e a tudo mais que você vai criar. Gente, é linda essa música, né? Como é difícil essa despedida também, ver os filhos crescendo e todo esse nosso investimento ali nessas crianças e criaturas, né? Que agora também se tornarão criadores da sua própria vida, da sua própria história, né? E é um processo de despedida, né? Então, a adolescência é um processo de muitos lutos, isso a gente queria trazer para vocês. O luto da criança, corpo, é o luto dos pais idealizados. Então, as crianças também têm pais idealizados que são heróis, né? E que nesse momento começam a ver esses pais como seres humanos. E é muito legal quando na sessão de família... Você quer ler um trechinho? Eu vou ler um trechinho da carta, deixa eu só concluir aqui. E aí é muito legal quando na sessão de família a gente abre o genograma e tem essa possibilidade dos filhos conhecerem a história dos pais. E às vezes perceber o quanto que eles repetem essas histórias nos seus comportamentos e que nem sabia de onde vinha, né? E aí isso estabelece uma conexão, né? E é muito legal isso, gente. Quando eles descobrem como que seus antepassados enfrentaram tantas coisas, e aí eles enchem de ar, vão falar assim, né, de orgulho, e uma certeza de que eles também vão dar conta de enfrentar. Sim. Que eles vão ter suas dificuldades, porque a vida é assim, né, Cris? A vida não poupa, não. Não é? A habilidade é a gente conseguir dia a dia, furando as ondas que ela traz, não é?
Exatamente. E os pais despedindo, então, desses filhos imaginários também. Agora, aproveitem esses filhos que estão surgindo, se permitam olhar para eles, ouvir o que eles pensam a respeito da vida, das relações. Como é que vocês podem fazer isso? Assistindo o filme, ao invés de dar respostas, perguntem o que eles pensam sobre determinados temas polêmicos. É assim que vocês vão acessar o filho de vocês. É assim que vocês vão... Né, Cris? Não. Nunca subestime. Não. Se a gente pensar que a avó do John Lennon deu para ele uma guitarra com um bilhetinho, um presente para alguém que nunca vai ser ninguém. E o que ele fez com a guitarra dele? John Lennon. Pois é. Então, nunca subestimem. Não precisava dessa dor para ele ser quem ele foi. Né? Então, às vezes precisava também, né, Genilce? A gente não sabe. Tanto, não. Mas com certeza doeu. Com certeza doeu. Não precisava dessa na vida dele, não. Né? É muita dor, né? Essa é sofrida. E tem muitas coisas que a gente... Porque também a gente tem que olhar para as dores da gente e falar assim, bom, não precisava, mas foi o que tivemos. E o que faremos com isso agora? Tudo bem, ser resiliência está nessa história, né? Mas não precisava. E depois se a gente hoje... se a gente hoje tem essa possibilidade... Dela, né? Então assim, vou ler rapidinho a carta aqui, que é uma carta de um adolescente para o pai, para dizer o quê? O quanto ele quer essa conexão, né? Então ele diz assim, desculpe papai, mas a gente vai pôr um grilo na sua cuca. A gente sabe que você é um cara legal, bem intencionado, paca. Mas é que ultimamente a gente tem sentido a sua falta, muito mesmo. Sabe como é, não é? Tem vezes que a gente sente uma vontade de falar, de dizer coisas. Papo, só papo. A gente tem dado umas e outras mancadas, mas a gente não encontra com quem falar na hora certa e acaba falando para a pessoa errada. A gente quer falar um papo, só um papo. A respeito dessas dicas todas que andam por aí sobre tóxico, sexo, transas. E olha, não vai nessa não. Pode haver diálogo entre as gerações. Pode sim. Só que é preciso a gente sentir o ambiente, o clima, entende? Sentir o clima. Entende? Filho, entende? Sentir o clima. Filho e pai, sim, senhor. Acontecer também. Criar oportunidade. Isso. Filho e pai, sim, senhor. Mas amigos também. Negócio assim, sem fronteiras, com respeito. Que a gente sabe que o seu caminho foi até parecido com o nosso, né? As suas relações com seu pai, será que foram diferentes das nossas? Então, a gente tem mesmo muito que aprender com você, mas não pode ir ficando para amanhã ou para depois. Tudo que está acontecendo agora. Então, velho, o que é que você acha se hoje à noite a gente sair junto e partir para uma sessão de papo, hein? E eu vou te dizer, pai, é papo, só papo. Sabe como é, não é? E eu achei muito lindo. Esperamos que saibam sim, né, Cris? E esse texto foi apresentado na aula passada e depois eu posso pôr lá no Instagram para vocês. Nós vamos ter que despedir. 1 minuto. Muito obrigada, Joilce. Agradecer quem nos assistiu. E depois nós vamos aí colocar lá no nosso canal, né, Cris? Para quem quiser rever. Isso, gente, obrigada pela participação de todos. Espero que tenha gostado e tenha contribuído um pouco. A gente tem material para umas 4, 5, 10 lives sobre esse tema. É isso aí, gente. A gente faz mais coisas, né, Cris? Não Se o pessoal quiser, a gente faz, não é? É só pedir, manda lá pra gente. Ó, 28 segundos, gente. Então, a live vai ficar aqui no Instagram, no meu YouTube e no canal da Genilce também. Então, quem quiser, depois compartilhe. Muito obrigada, gente, por todos. Beijo. Obrigada, Genilce. Foi um prazer essa nossa conversa. Pelo convite, querida. Amei. Amei também a conversação antes. O TC. Foi ótimo.